Aviso. Comunistas foram detectados nas proximidades. Iniciar protocolo de defesa Coxinha Cash em 5, 4, 3, 2, 1... Fala pessoal, está no ar então mais um programa do Coxinha Cast, na verdade o primeiríssimo programa. Então se você está aí no futuro, em 2017 nos ouvindo, se o país ainda não virou uma nova Cuba, se o Olavo de Carvalho acertou alguma previsão astrológica, manda um joinha, um abraço, um comentário bem reaça aí pra galera. Eu sou o Vinícius, um coxinha liberal, e nesse canal iremos discutir assuntos políticos, econômicos, sociais, sempre tentando apresentar um viés mais direitista das coisas, e sempre tentando mesclar um bom humor com conteúdo para vocês. Hoje estamos reunidos aqui com uma turma de qualidade, né? E nesse primeiro podcast vamos discutir um pouco quem é a direita, o que fazemos, o que comemos, como reproduzimos, e tudo isso e mais, logo após a leitura da notícia. Manda lá! E agora, as notícias da quinzena passada. Que vão ser dadas hoje. Hoje, Realmente é. E aí, seu Vinícius Miranda, tudo bom? Ó, quem fala é Luiz Malheiros, um liberal da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Um beijo pra Taubaté. A primeira notícia que a gente vai trazer hoje é, mais uma vez, de uma empresa falindo da Eike Batista. A empresa Eneva, isso mesmo, da propriedade do ex-bilionário Eike Batista, abriu processo de falência e pediu immunidade à justiça para não ter que pagar os 2,3 bilhões de dólares enquanto passa por um processo de reestruturação. Pois é, a coisa pro Eike Batista não tá bem nem aqui e nem nos Estados Unidos. Na verdade, uma errata é 2,3 bilhões de reais, são 900 milhões de dólares. E aproveitando, eu sou Vini Warlock, falando aqui de Washington DC, e em notícias internacionais, homem em Ohio foi exonerado de assassinato após passar 27 anos preso. Kwame Ajamu, de 56 anos, foi solto a passar 27 anos na cadeia por um assassinato que ele não perpetrou no estado de Ohio na terça-feira, dia 9. Aqui em terras tupiniquins, pós-eleição, um clima um pouquinho mais tranquilo, só que parece que as coisas vão mudar. Por quê? Porque os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral querem que o ministro Gilmar Mendes, do STF, rejeite as contas da campanha eleitoral de Dilma Rousseff. Por quê? Porque eles afirmam que 4% do total gasto, ou seja, a campanha gastou 318 milhões de reais, foi irregular. E além de outros 14% total, esses 14 somam mais 32 milhões. O comitê da campanha da candidata diz que os pareceres são meramente formais, ou seja, não importam tanta coisa. Agora o documento do TSE dos técnicos segue para a mão do ministro Gilmar Mendes do STF. O magistrado ele vai apontar seu voto, se acata ou não, se rejeita, as contas da candidata hoje eleita, e a decisão vai ser apreciada pelo plenário do TSE, que é composto por 7 ministros. Vale lembrar que, apesar desse imbróglio, isso não vai atrasar a posse da Dilma, tá tudo certo, ela não perde o mandato por causa disso. A maior apreensão em cima de tudo isso acontece por causa da Operação Lava Jato, do famoso Petrolão, que corre em paralelo, porque de acordo com as duas fontes delatores principais, o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e o Dole Alberto Youssef, eles disseram que sim, o Petrolão irrigou a campanha da candidata Dilma. Vamos ver aí, tempos sombrios e tempestade de petróleo no PT. Ok, e voltando às notícias internacionais, nesta última terça-feira, dia 9, o Senado norte-americano divulgou o reporte que eles haviam feito na investigação sobre as práticas de tortura da CIA durante a administração de George W. Bush. 600 páginas de reporte sobre as práticas de interrogação autorizadas pela administração de George W. Bush foram divulgadas nesta terça, dia 9, e revelaram práticas de tortura, desgoverno e exagero nas utilidades das informações obtidas por esses métodos por parte dos oficiais da CIA. Perdão, da CIA. O cara é internacional, né? Exatamente. Washington DC, eu estou aqui perto, eu estava lá para poder gritar Yes We Can 2 vezes. A verdade é que este foi um dia triste para os Estados Unidos da América, porque ficou claro que, em nome de uma falsa segurança, de um falso senso de segurança, os Estados Unidos escondeu os seus princípios, permitindo práticas que a própria CIA já havia abolido desde a década de 70.
sinceramente, o que eu vejo na face das pessoas aqui, o que eu vi hoje e ontem, desde a divulgação desse repórter, é que as pessoas, elas não estão olhando nos olhos umas das outras. Esse senso de vergonha é coletivo. Esse não é o país que atrai milhares de imigrantes todos os anos. Esse não é o país que me atraiu. Não são os ideais que atraíram as centenas de milhares de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, nem os imigrantes dos outros 178 países que residem aqui, que têm representatividade aqui. Mas se trata de um problema que vai até o topo da administração executiva. E a verdade é que a chance de qualquer processo jurídico em relação a isso é praticamente inexistente. Inclusive, o presidente da maior organização de direitos civis aqui dos Estados Unidos, ele pediu no editorial aberto ao presidente que o presidente decrete uma anistia ao presidente Bush e aos oficiais do gabinete dele durante a administração desses crimes. Porque essa seria a única maneira de colocar nos anais da história, oficialmente, que aconteceram esses crimes. Mesmo eles sendo perdoados, porque eles não jamais serão julgados por isso. Cara, tem uma frase muito legal de Benjamin Franklin, que eu gosto muito, que ele fala mais ou menos assim, que aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança, não merecem nem liberdade nem segurança. Eu acho que é uma frase que cabe muito bem aí, né, nesse caso aí agora. Sim, cabe. Inclusive, uma das coisas que eles fizeram durante esse período negro da nossa história recente é que o secretário de defesa na época era o Colin Powell, que era o herói de guerra da Primeira Guerra do Iraque. E eles esconderam o que estava acontecendo do Colin Powell, porque eles sabiam que o Colin Powell, sendo o homem honrado que ele é, ele não iria ficar quieto. O Colin Powell já entregou o cargo dele depois que ele foi usado pelo presidente para poder fazer a campanha pela guerra do Iraque, que não tinha nada a ver com o Al-Qaeda, não tinha nada a ver com os ataques que aconteceram aqui nos Estados Unidos, em 11 de setembro. E ele foi lá porque, afinal de contas, ele é um soldado, ele obedece à ordem, mas depois disso ele não tinha mais obrigação nenhuma com o presidente e ele entregou o cargo dele. O Bush era de qual partido? Conservador? Aí como é que funcionava aí? Ele é do Partido Republicano, que geralmente como aqui é só nacionalmente falando, é bipartidarismo, só tem 2 partidos de expressão nacional. Então, geralmente, historicamente falando, principalmente depois da era dos direitos civis, ocorreu essa polarização de que, tradicionalmente, os democratas são os progressistas liberais e, tradicionalmente, os republicanos são os conservadores, direitistas, capitalistas, ou como você queira chamar, dependendo da definição que você queira dar. Existem exceções, obviamente que existem exceções, ok? Geralmente, os republicanos que são eleitos em estados democráticos, como por exemplo é o estado de Maryland, onde eu moro, eles tendem a ser muito mais liberais e progressistas do que os republicanos que são eleitos no sul do país. Eu acho que é legal ressaltar que, assim, dessa que esse direito, esses que surgem de especificações de ideologia, nos Estados Unidos o Partido Democrático adotou o nome liberal e para se diferenciar, o Partido Conservador usam o termo libertarian, se eu não me engano, né? Que seria o liberalismo traduzido no português, que seria mais a galera bem mais no nosso caso, mais à direita. Acho que é legal diferenciar, porque o liberal pode ser uma coisa diferente de liberal aqui no Brasil, entendeu? Acho que é legal a gente diferenciar. Olha, eu não sei como funciona o libertarianismo nos outros países. Eu sei que o libertarianismo, à moda americana aqui, é mais ligado tradicionalmente à direita, porque eles estão, em sua grande maioria, dentro do Partido Republicano, do que eles não têm uma representatividade dentro do Partido Democrata tão grande. Eu não sei se é uma coisa que é exclusiva dos Estados Unidos ou se é assim em todo local. Eu sei que a questão do jogo de nomes, a única coisa que eu entendo, não sei questão de ideologia, que o libertarianismo aqui é mais anticapitalista, sabe? A galera que não quer Estado nenhum. Seria um máximo liberal dentro do liberalismo. E aqui o liberalismo seria o livre comércio, o liberalismo clássico, conservadores, entendeu? Acho que é legal a gente diferenciar pra quem tá ouvindo sacar que não é todo mundo junto o tempo todo. É interessante, porque eu não sei a relação deles com o Tea Party, que seria, vamos dizer assim, pessoal extremista de direita aqui nos Estados Unidos. A relação deles não é exatamente amistosa, não. Sim, os confrontos entre a direita em si, direita contra direita, esquerda contra esquerda, é histórico. É só ver o que o Stalin fez com o Trotsky. Picaretada. Olha a agressão gratuita. Na festa. Caçou o cara o mundo inteiro. Então, assim. Muito bom. Olha, mas é verdade, é história, gente. Coxinhas 1, Gulag 0.
Muito bom, muito bom. Ó, só pra fechar a nossa quinzena de notícias passadas, que é hoje, né? Hoje também, quer dizer, ontem foi a entrega do relatório final da Comissão da Verdade e no momento, de grande emoção, a presidente Dilma Rousseff, ela chorou a falar sobre tortura na entrega do relatório. E eu acredito que ela tem ganho de causa pra falar, porque afinal de contas ela sofreu na pele. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que ninguém pode negar de qualquer lado. E é um tema que eu acho que a gente vai tratar, com você ouvinte que se interessa por ditadura, essas coisas, a gente vai tratar no próximo podcast. Porque já começam a se mover as sombras do governo para tratar a questão da anistia. Vai ter julgamento militar? Não vai ter? Então, cenas no próximo capítulo. Bom, já que a gente já tá aí falando de ditadura militar, né? Eu acho legal já deixar uma coisa clara sobre as acusações de que a direita quer a volta da ditadura militar no Brasil. Isso não poderia ser mais falso. E são argumentos que estão tentando desmoralizar um movimento legítimo. Ok, é recheado de exageros em alguns aspectos, mas é super natural de um movimento desse nível acontecer. O país, ele passa atualmente por uma crise de representatividade. E não, as pessoas, elas não confiam nas urnas. As pessoas possuem sim o direito de não concordarem com o resultado de uma eleição que não emite recibo. Elas têm todo o direito de dizer num protesto que a Dilma sabia de tudo. Ela tem o direito de acreditar nisso. Aliás, boa parte da mídia tem tentado diminuir o movimento. Me diz, se ocorresse a arruaça, a mídia ia dar mais atenção? Sei lá, se fosse só por 20 centavos, a gente teria o apoio da mídia? Todas as manifestações haviam cartazes pedindo intervenção militar, mas se comparar com o total de faixas e cartazes que haviam no protesto, podemos notar que são os de menor número. Na verdade, a galera da direita que quer uma intervenção militar é a minoria. É quase inexpressivo. Não tem como dizer que a direita quer a volta, um golpe militar. Primeiro porque são a minoria e porque intervenção militar é diferente de golpe militar. As pessoas não estão pedindo um golpe militar, não estão pedindo a volta da ditadura, o militarismo. Não, elas estão pedindo intervenção. E é muito diferente. Eu não tenho conhecimento das leis, eu não sei se pedir intervenção militar é um direito constitucional. Se algum ouvinte manjar das manjarias aí da Constituição, escreve aí seu comentário, explica melhor essa questão. Mas, no caso de uma intervenção, as Forças Armadas entrariam apenas para garantir a manutenção da democracia. Só isso. Eu quero deixar claro, eu não confio que só isso aconteceria. Não joguem pedras em mim, eu acho que isso abriria margem enorme para um golpe. Eu sou totalmente contra a intervenção militar. Eu acredito que existem maneiras democráticas, existem maneiras mais pacíficas de resolvermos essa questão. E é através delas que a gente realmente faz uma mudança no país. Não através da força, não através de intervenções, não através de guerra. Mas você, esquerdinha que me ouve, não tente desmoralizar um movimento pacífico e bem ordenado com argumentos assim. Da mesma forma como você, direitista que me ouve, pede uma intervenção militar, acorda, deixa de ser retardado. Eu acho legítimo a população ficar indignada com esse caso de corrupção. Queiram o retorno dos votos convencionais, a impressão de recibos para a conferência da contagem dos votos, mas a coisa tem que ser ordenada. Tem que continuar assim. Eu super apoio uma maior investigação dos casos de corrupção, sejam eles vindo do PT ou de outros partidos que são considerados de direita e que nem são de direita. Né? Aquela pessoa que fala que o PSDB é de direita, eu sei lá o que eu faço com ela. A palavra militar já dá um choque, né? É porque nós tivemos um período muito negro na história brasileira. Ok. Não, e o pessoal fica assustado. A gente tem que fazer um podcast de 5 horas sobre a ditadura militar. Direto. Até a República foi através de um golpe militar, a Declaração da República. Exatamente. Já começou com um golpe, então a gente tem uma história muito construída aí ao lado dos militares, né? Então é uma coisa que as pessoas têm trauma. Exatamente. Sim, mas não vai acontecer não, em nome de Jesus, né, irmão? Amém. Amém, amém. Aviso, o próximo quadro pode causar sérias dores cerebrais. É um momento como você é burro, cara. Pérolas vermelhas da quinzena. O que dizer dessa Dilma que mal conheço e já considero pacas? Parece piada, parece zoeiro que vou contar agora, ou até mesmo uma das notícias que saem de sensacionalista. Mas, agora vai.
Dilma promulgou para o dia 25 de outubro o Dia Nacional do Macarrão. O que dizer? A piada é pronta, a piada tá feita, não tenho nem o que completar. Eu acho que muito mais coerente e justo seria a promulgação do Dia da Pizza, né? Já que tudo aqui acaba em pizza mesmo, vamos comemorar com o feriadão. Ou o Dia das Antas, né? Já temos uma na presidência mesmo, então já... Deixando as piadas de lado, sejamos honestos. A proposta foi apresentada pelo deputado Luiz Carlos, do PSDB, e o dia 25 de outubro foi escolhido porque é a data em que as empresas produtoras de macarrão fazem doações dos alimentos às entidades beneficentes no país. Eu não vejo porque ela vetaria uma lei assim. No final, se passou no Congresso, não prejudica o país, não fede, não cheira, então, xablau, passa logo. Tipo, dane-se. Mas é claro, a gente tem coisas muito mais importantes pra resolver agora. Só que fazer um adendo, assim, eu acho que a gente tem que fazer o dia da coxinha. Que é uma coisa, e o dia da esquerda caviar. Dia da coxinha. Eu acho que assim, eu vou entrar, tô ligando o Bolsonaro agora. Coxinha, rapaz? Alô, Alô, Bolsonaro, isso, Bolsonaro, eu tô encaminhando por agora pro Bolsonaro. Eu concordo com o dia da coxinha porque eu adoro comer coxinha. Ai, cara, isso nossa, né? E eu tô mandando pra Dilma a proposta do Bolsa Coxinha, que é pra todo herói da grande revolução socialista poder comer um alimento que passa uma mensagem política. Feliciano, pastor e gato, assedia Lobão. Que não é um gato. Feliciano, pastor e gato. Ô, meu amigo, o cara tem mais luzes que a minha mãe e minha esposa juntos. Vai ganhar dinheiro no Natal. Árvore de Natal. Não, o engraçado é que ele fala que o Lobão, ele foi atrás do Lobão, né? Tentou convencer o Lobão a fazer uma campanha política, se eleger. O Lobão disse, não, eu quero trabalhar na minha música. Aí disse, não, mas você pode trabalhar, porque a gente só trabalha de terça a quinta. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Isso é ótimo, né, cara? Feliciano devia ganhar uma eleição por ser honesto. É um candidato honesto, cara. Eu trabalho só de terça quinta. Isso é honestidade pura, velho. É igual o Capirica, é um cara honesto. Não, de terça a quinta não implica que trabalhe na quarta. É verdade, bem observado. Não bote palavras na boca do Feliciano, ele quer outras coisas na boca dele. É um candidato honesto, não dá pra negar. É um candidato honesto no Brasil. Caio Costa, presidente da Sociedade Racionalista. Olha só um nome de peso passando por aqui. Famoso por se declarar um radical da esquerda, revolucionário de sofá, Che Guevara dos pesos anti-reaças. Se você não conhece, ele é tipo um mini Olavim, só que da esquerda. Se tudo é culpa dos comunistas ninjas visíveis pro grande Olavo de Carvalho, para o Caio Olavete tudo é culpa da elite branca, opressora, paulista, machista, homofóbica, naturalmente malvada e cruel. É legal que os dois lados, tanto a direita e a esquerda, tem alguém de destaque falando besteira e um bando de anta que segue e apoia. Esse é um exemplo da esquerda. Esse print bacana rodou em alguns grupos do Facebook e gerou uma polêmicazinha gostosa, rapaz. Ele declarou o seguinte no seu Facebook: branco cantando rap é apropriação cultural, sim. Aprendam isso. Você é burro, cara, que loucura. E completou alguns comentários depois com a melhor parte, a minha parte favorita. Ele completou com: branco estraga tudo que coloca a mão. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. O que dizer pra uma pessoa dessas? Você, ouvinte, responda a pergunta nos comentários. Entre 0 e 10, qual o nível de burrice, racismo, ignorância de uma pessoa que fala isso? E por que 10? Não, é o que eu ia falar. Troca branco na frase por negro, ou por mulher, ou por homossexual. É um processo, pro resto da sua vida. Já vai tá aguentando, né? Ou pro gulag do K-pop. Eu só dei uma coisa pra ele, ok? Música do Legião Urbana versão pagode. Esse é o meu comentário. Mas, pô, você não viu os caras do samba? Acho que o Queiroz, você não conhece os caras do samba aqui no Brasil, né? Eles pegam, tipo, músicas de rock e transformam em samba. Eu acho que, assim, só falta tacar pedra de tanto que a galera odeia. Cara, é uma coisa... Eu fico impressionado. Como é que alguém pode acreditar nisso de verdade? Eu não sei o que dizer, cara. De verdade. Eu fico pensando... É aquela velha coisa, bicho, que mais me irrita numa teoria de esquerda, entendeu? É essas classes. Eu acho que, assim, eu gosto muito da visão do John Locke sobre indivíduos, entendeu? É cada um.
E antes de ser negro, antes de ser branco, antes de ser japonês, antes de ser azul, antes, sabe? Você acaba virando... Você na verdade, não acaba virando indivíduo. E como indivíduo você tem certos direitos que devem ser respeitados. Eu concordo plenamente com isso. E daí eu decidi toda teoria marxista de classe contra classe, entendeu? É aí que é meu maior problema. E foi onde viu isso em outubro. Nordeste contra Sul, os dois lados errados, vale ressaltar. Enfim, ricos para pobres, que é a clássica, né? E aí, bom, essa é a minha maior crítica a um regime de esquerda que envolve a parte da teoria marxista de classes. Desculpa, gente, essa teoria, hoje em dia, eu acho que não cola tanto mais. O Marx pode ser, porque indústrias começando, mas hoje não. Ó, fale por vocês aí no Sul, porque aqui no Nordeste nós temos água. Eu não vou falar Perdão. que tem comida aqui no Sul. Se eu falar, todo processo eu receber de e-mail, eu vou ficar quieto. Vocês não ouviram isso de mim. A gente tem emprego aqui no Sul. Contato jurídico, favor, mandar para as Laranjeiras, falar com o Fluminense lá em Office. É o recurso. Não, mas você viu que hoje choveu em São Paulo, deu até enchente. Sim, choveu tava lá. Pra valer. Rapaz, hoje, dia 10 de novembro, eu achei que ia ficar morrendo na marginal. Não sei. Não, tá, choveu muito em São Paulo. Bom, né, gente? São as lágrimas do pessoal da esquerda triste que a Dilma tá dando uma guinada direita. Um beijo, Dilma. Alright. E com essa, vamos à próxima pérola, né? Essa aqui é rapidinha, não é uma pérola vermelha, ok? Mas eu acredito que tem muita gente que viu vermelho, figurativamente falando, quando ouviu isso aqui. Bolsonaro não estupraria a Maria do Rosário. Não lhe estupro porque você não merece. O meu comentário é o mesmo do jornal sensacionalista. Nada. Pessoal, eu vou emendar nessa sua, Queiroga. Eu vou dar a minha primeira vermelha. Tenho duas, na verdade. A minha primeira é justamente sobre esse episódio do Bolsonaro. Você não tem opinião formada sobre o Bolsonaro. Sabe aquelas pessoas que passam a nossa vida assim, você fala, entendeu? É o Bolsonaro. Eu acho que ele isso. Só que em 2013, em dezembro, um ano disso, o tal de Paulo Girardelli, ele me desculpe, conheço o sobrenome, ele é um filósofo de esquerda, e ele mandou 2 tweets pra Raquel Sherazade, não, no Facebook, desculpa, mandou 2 postagens, desejando que a Raquel Sherazade, nos pedidos dele pra 2014, que a Raquel Sherazade fosse extrada, ou seja, a ignorância está de todos os lados, de todas as cores. Só outro adendo sobre o Bolsonaro. Ele faz essa coisa, tudo bem, mas ele é autor da PLN 5398, que é um projeto, né, de lei que aumenta a pena para crimes de estupro, tanto estupro quanto estupro vulnerável. Então é um debate interessante, mas gente, Bolsonaro é mais um, com todo o respeito. Mas tem uma outra responsabilidade aqui que você não está falando, ok? O treinador Pokémon da Sherazade, ok, tem que ser autuado. Porque essa Pokémon está fora de controle. Eu gostava mais dela quando ela era Charmander. Você já acordou os comentários dela, já tinha dela. Ela agora, a Sherazade... Ela é um Pokémon abandonado. Mas olha, você lembra no Pokémon como que o Charizard era? O Charizard no o Ash, aí contra a cópia, por conta própria, ele sempre se dava bem no final. Então assim, ela tá no caminho certo, Assim, o que o Bolsonaro fez é injustificável. Na verdade, tá todo mundo errado nesse caso. Tanto a Maria do Rosário ter chamado ele de estuprador lá no passado, e ele por ter reagido assim. Porque no nosso país, ele tinha 1 milhão de maneiras para poder resolver essa questão com ela, de outras maneiras, e preferiu fazer do pior jeito possível. Acho que o grande problema da direita no Brasil é que ela não sabe bem como reagir ao vitimismo da esquerda. Sabe, sempre está fazendo declarações polêmicas, mal direcionadas, sem pensamento estratégico nenhum. Então a esquerda aproveita qualquer deslize, samba em cima disso, e a oposição acaba ficando perdida nessa. A verdade é que a oposição não sabe ser oposição nesse país. E a gente só tem a agradecer a Dilma, porque graças à reeleição dela, a direita agora tem um inimigo em comum. Então aí a oposição finalmente começa a se solidificar em algo mais bem direcionado, mais bem focado. Sabe, nós temos que atacar aquilo ali, nós temos que dizer isso aqui. Mas ainda, sabe, tá bem longe de ser o ideal. Qualquer problema, qualquer coisa que a direita fala, uma vírgula assim que sai da normalidade, né, que vai na função de oposição, já vira um motivo de briga, já é totalmente desvirtuado, às vezes é colocado fora de contexto, exagerado em uma proporção gigantesca.
E a esquerda transforma isso numa briga absurda. E quando a esquerda erra, quando a esquerda fala bosta, quando a esquerda fala alguma coisa inaceitável, ninguém fala nada, ninguém sabe disso. Ou então eles sempre têm alguma desculpa. Ah, mas eu fiz porque foi meu direito. Eu estava me defendendo dos agressores. Ah, não confunda a defesa do oprimido com o ataque do opressor. Não, pode, isso pode. E daí, a Maria, então, se for esse caso, a Maria do Rosário chamou o Bolsonaro de estuprador e não confunda o ataque da opressora com a defesa do oprimido. Ele estava sendo oprimido com uma calúnia, difamação, e isso sim é crime. E ele podia ter feito uma festa em cima disso quando aconteceu, mas eu não sabia disso até ele falar. Eu não sabia que ela havia chamado ele de estuprador até ele falar aquilo. E aí foi quando virou polêmica. Até ele falar que não estupraria ela. Olha que coisa, né? O resultado tá aí. Precisamos aprender a comunicar melhor nossas ideias. Isso aí é um problema que se resolve facilmente. Você precisa contratar um bom profissional que entenda da área. Para sua sorte, José Disseu e José Zenuino estão disponíveis. Eles já... Você quer um nome bom pra mudar a identificação? Eu tenho a Dilma Rousseff, a minha amiga particular, conhece um marqueteiro que já colocou 2 vezes no Planalto. Acho que esse cara aí é fenomenal. Eu já devia contratar esse marqueteiro dela, porque olha, ele tralha muito bem. Já disse, quer aprender a fazer a posição, não seja por isso, nós temos os profissionais disponíveis. É desse jeito. A última pérola vermelha da vez, que é um prazer de dar, Oliveira. Prazer de dar a pérola vermelha, tá, gente? Vamos, Deus quiser, mas nada contra, né? Quem dá, sem problema. Na verdade, eu sou um fã de posts escaviados. Então, eu selecionei um que apareceu na minha tela, que eu vou falar obviamente. Mas é assim, ó, abre aspas. Tem mesmo motosserra, tem banqueiro. E agora o garotinho no governo Dilma. Mas ganhou e não vi? Hashtag acelera Jesus. Nem eles acreditam na Dilma, mas eu vou para acelera Jesus pra 2018, porque até lá, seu sábio de nós. Então, não tenho nem o que falar, essa é a piada. Eu tô rindo da cara de quem foi que elegeu o garotinho. Na verdade, o garotinho, ele perdeu o 3º lugar, ele perdeu o Marcelo Crivella na eleição do Rio de Janeiro. E como não tem nenhum coletivo, o Dilma não, senão vocês vão matar na internet. O Planalto ofereceu pra ele a vice-presidência do Banco Central. Vai ser mais fácil de roubar 12 de criança, porque ele é criança, garotinho, melhor nada, nossa. Não, mas olhe pelo lado bom que também já vai sair pelo menos os 10% do dízimo direto da propina. E com essa eu vou entrar na disciplina da igreja. Vai ser dizimão. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso convidado, o primeiro entrevistado da história do Coxinha Cash. Olha aí, rapaz, que honra, hein? Olá, tudo bem? Bom, apresentando, este aí é o William, ele é o dono da página no Facebook Margaret Thatcher, reacionária até os dentes. E a gente vai bater um papo, tentar entender melhor quem é essa direita, quais as diferenças e ideologias que tem dentro da própria direita, porque de esquerda as pessoas entendem bem, né? Anarcomiguxos, anarcomunistas, social-democratas, socialistas, comunistas, enfim. Mas quando se trata da direita, todo mundo só pensa em conservadores, anti-gays e fascistas. Então a gente vai conversar um pouco, esclarecer as ideias. Para começar, a eleição é algo bem sério no Brasil, e a gente viu isso nesses dias, né? As pessoas incluíram até amigos no Facebook por causa de partido. Então vamos te posicionar melhor para o ouvinte. Assim, quem que você votou nessa eleição e por quê? Bom, eu votei no Aécio, como a maioria da direita. Era aquilo, né? Não tinha opção, então fui obrigado a votar no Aécio. A gente tinha até aquela esperança, até no começo, para levar para o segundo turno, ter a opção do Bolsonaro, que, querendo ou não, ele tem as ideias da direita. Ele é muito, muito forte, mas ele representa bastante do ideário da direita. Mas não se concretizou, né? E quantas declarações polêmicas assim do Bolsonaro, ainda concorda que ele é o que melhor representa a direita? Ou o que você tem a dizer sobre isso? Ele e os filhos dele, no cenário político, são os únicos que representam a direita. O Aécio Neves, que a esquerda taxa como da direita, ele deu uma entrevista pro Globo dizendo que não adianta empurrar ele pra direita que ele não vai, abre aspas, não adianta me empurrar pra direita que eu não vou.
Então, é o único que se diz direita e é o único da direita que representa nós no campo político. Então, já que a gente está falando assim de direita e esquerda, eu acho legal diferenciar isso para os ouvintes, né? Qual que é, na sua opinião, assim, a principal diferença entre a direita e a esquerda? Bom, essa pergunta é longa para responder e o que eu acho que diferencia assim, a linha entre direita e esquerda, a defesa das minorias, os gays, os homossexuais, os negros, os pobres e tal. Daí tu vai se afastando dessa esquerda, tu vai entrando no campo liberal, deixando de assumir suas defesas, liberar tudo pro campo do indivíduo, defender o indivíduo, o liberalismo do indivíduo em si, e daí tu vai chegando na direita. Conforme tu vai se afastando do liberalismo, tu vai entrando na parte do nacionalismo, que para mim se caracteriza. Quanto mais nacionalista, mais da direita. Da direita, os radicais não são a favor do liberalismo econômico, por exemplo. Então, para mim, nem um extremo nem outro seria interessante. Mas, com certeza, a minha ideologia é liberal-conservador. A sociedade sem alguns limites, ela não funciona. Mas a gente não pode cercear toda a liberdade e temos que ter liberdade econômica porque é o meio mais eficiente de desenvolver a sociedade. Nunca se viu tanta eficiência como se tem hoje e o resto nunca provou e onde foi instalado só deu morte. E você não acha que uma maior liberdade individual, é que você falou da liberdade individual, né, que a gente tem que proteger, mas como não atacar a liberdade individual e manter ainda uma sociedade conservadora, entende? Como, por exemplo, o caso das drogas ou do aborto, enfim. Eu acho que esse campo de tu conseguir aumentar as liberdades individuais, que é o nosso desejo sempre, sem que a sociedade se destrua, se auto-aniquile, vai tudo pela educação. Eu acho que quanto mais educada uma sociedade, mais ela consegue arcar com a responsabilidade de se ter livre. Imagina nós no Brasil se a gente liberasse o uso de crack. Imagina as pessoas podendo fumar dentro de shoppings, na rua, usando crack. As pessoas vão acabar se matando e a uma levando a outra a fumar. E hoje, mesmo discriminado, elas já acabam convencendo outras pessoas. Imagina no mundo onde isso fosse uma coisa natural. Dentro do Brasil, que as pessoas não estudam, não procuram se educar dos riscos e dos malefícios das drogas e tudo mais. Então eu acho que a gente consegue dar mais liberdade conforme a população é mais educada. Entendo. Então você seria a favor da liberação das drogas, por exemplo, se a educação fosse melhor, então? Sim, utopicamente, pensando numa sociedade onde o nível de educação é muito alto, por exemplo, parecido com o Japão, eu até liberaria as drogas, porque essas pessoas, elas saberiam que é só um meio recreativo, que não pode ser usado em excesso, mas aqui no Brasil eu acho que não tem como e a gente está anos e anos longe de ter uma situação liberalizada. Eu acho que só o Japão, no meu ponto de vista, está chegando perto no nível educacional para uma responsabilidade dessa. As outras sociedades eu acho que nenhuma ainda tem condições. Qual, na sua opinião, assim, seria que você falou que nenhum extremo é bom? Então, qual para você é o tamanho ideal do Estado? Assim, no que ele pode intervir, no que ele deveria deixar o mercado atuar livremente? Eu acho que um Estado enxuto, cuidando de poucas coisas, é muito melhor do que um Estado inchado e querendo cuidar de tudo. Por um exemplo, o Brasil. Não precisa fugir muito da realidade. Eu acho que se deixar o Estado unicamente cuidando da educação, segurança, eu acho que liberar o resto para a economia cuidar, eu acho que a gente conseguiria um Estado muito eficiente, conseguindo dar educação para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho, se inserirem no meio educacional e não tendo essa desigualdade que a esquerda tenta tanto pregar, tentando diminuir e acabam aumentando. A desigualdade, ela não tem, a gente não tem que combater a desigualdade de salário, a desigualdade de renda. A gente tem que combater a desigualdade de oportunidade. E nesse sentido, a gente tem que ter um Estado que ele ofereça uma boa educação. Uma boa educação, o Estado não pode cuidar de muitas coisas. Ele tem que cuidar de coisas específicas. E o campo da saúde, eu acho que com um mercado eficiente a gente consegue abrir muitos consultórios, muitas clínicas de agentes especializados e a gente consegue baixar o preço, oferecer planos de saúde, essas coisas que funcionam bem em alguns lugares do mundo. Eu acho que não tem problema nenhum implantar aqui no Brasil. Privatizar todo o sistema de saúde, então, seria a solução para você? Sim, porque hoje a gente tem um misto de privatizado e público. Os mais eficientes são os privados e as pessoas que usam o SUS, eles querem correr para o privado porque não aguentam mais. Caso gigantesco, não preciso nem entrar no mérito que as pessoas sabem. Nós temos muitas pessoas com pouca escolaridade e não estão inseridas no mercado de trabalho. Eu não sou a favor da saúde pública
Essas pessoas, para ter acesso à rede privada, provavelmente elas vão ter que pagar um plano de saúde. Pois bem, o Estado, ele tem que... Eu não sou contra a bolsa. Eu acho que o Estado pode dar uma bolsa no sentido de educar aquela pessoa e fazer ela se inserir no mercado de trabalho. Se inserir no mercado de trabalho, ela tem acesso à saúde, educação e todos os meios para ela e para os familiares dela, conforme ela avançar em ter um salário melhor. Acho que a questão é essa. Tem como, as pessoas têm que trabalhar, porque ninguém veio aqui na vida para passeio. As pessoas não têm a oportunidade de ser preguiçosas. Eu acho que elas têm que trabalhar sim. Trabalhar não é um mal nenhum para a sociedade. Eu acho que é uma coisa muito boa. Eu trabalho muito, eu estudo, eu trabalho, em casa eu estudo de novo e eu me sinto feliz. Eu acho que eu estou crescendo na vida e eu recomendo isso para as outras pessoas. Trabalho não faz mal nenhum e eu acho que o que falta no Brasil é isso, é trabalho e parar de dar benefício por dar benefício. Inserir as pessoas na sociedade e diminuir o tamanho do Estado. Eu acho que é a solução do Brasil. E educação, é claro. Legal que você falou desse negócio de trabalho, tudo, a gente acaba entrando nesse assunto da meritocracia que a esquerda tanto critica, né? Eu acho que eles não entendem bem o conceito. O que define essa tal da meritocracia, a principal crítica, na verdade, é porque é aquela questão que a gente falou, né? Que, na verdade, você falou da desigualdade de oportunidades. Essa desigualdade, na sua opinião, é causada pelo Estado inchado? Você acha que melhoraria com privatizando serviços? O que você acha assim dessa questão e qual é a sua resposta para os argumentos da esquerda que vão contrários à meritocracia? Eu acho que eu posso começar pelo tamanho do Estado. O Estado, quando ele tem muitos ministérios, tem que cuidar de muitas coisas, ele acaba gastando muito, ele acaba recolhendo muito, ele acaba abrindo muito espaço para corrupção, então ele acaba gastando dinheiro que é muito preciso para algumas áreas e acaba sendo pouco eficiente. Então, se a gente diminuir o tamanho do Estado para alguns itens, segurança, educação, como eu propus antes, ele vai ser muito especializado em cuidar da educação. Então ele conseguiria suprir bastante essa necessidade ao máximo a desigualdade de oportunidade, que é o essencial para mim num país capitalista. As conquistas todas sejam pela base da meritocracia, porque a única coisa que difere um do outro é o seu desempenho, e não o seu cargo, ser amigo de um, ser amigo de outro. Então, nesse sentido. E outra coisa que a meritocracia ajuda é o mercado capitalista, porque as pessoas que têm propriedade privada, têm empresas privadas não estatais, elas buscam o maior desempenho das suas empresas. É aquela mão invisível do todo mundo querendo lucrar um pouco, a sociedade cresce. Nesse âmbito, as empresas vão querer lucrar o máximo possível. E ninguém vai querer botar na sua empresa uma pessoa medíocre, no sentido mediano da palavra, não tirando, para perder dinheiro. Vocês vão querer botar a pessoa mais competente. Então, eu acho que isso junto com a igualdade de oportunidades, seria o meio mais eficiente de conseguir as coisas. A meritocracia, eu acho que funciona junto com a igualdade de oportunidades, faz uma sociedade crescer de um jeito gigantesco e proporcionar um padrão de vida que não tem outro meio padrão no mundo hoje. Legal. Com a questão do salário, já que você falou de oportunidades, tudo, é uma coisa muito legal nos Estados Unidos, é que eu nunca vi ninguém, pelo menos de quem eu vejo que vai pra lá e volta, eu nunca vi ninguém reclamar de trabalhar, tipo, como alguém que entrega pizza, ou babá, ou empregado doméstico, porque o salário é bom. E aqui no Brasil é difícil o trabalhador receber um salário decente, né? Por que você acha que isso acontece? É culpa do Estado? É o mercado? O que você acha? Bom, a gente pode jogar um pouco da culpa no peso dos impostos que a gente tem, que acaba fazendo o empresário gastar o dobro que deveria para o funcionário. Ele paga um salário, paga outro salário de impostos e benefícios para o trabalhador. Não que ele tenha que ter benefícios, mas sim ver quão necessário é esses impostos, eu duvido que a gente precisaria ter uma carga de imposto tão grande. Provavelmente os patrões iam aumentar os salários e ter mais margem para contratar e investir, e isso gerar riqueza, né, na economia. E, assim, enfim, o Congresso saiu depois das eleições, foi eleito o Congresso mais conservador, né, desde 64. Qual que é a sua visão para o Brasil do futuro? Você está confiante? Porque você é um liberal conservador. Não que as pessoas que estejam lá sejam de direita, mas você é conservador, certo?
Você está confiante que o Brasil ele pode dar uma guinada à direita no futuro próximo? Ou você acha que isso ainda, toda essa vontade de um mercado mais livre, de menos impostos, ou você acha que tudo isso ainda é uma realidade distante da gente? Eu acho que ainda tem muita estrada para percorrer. Eu tenho medo que a gente não consiga voltar para endireitar o país e a cada vez afundar mais o buraco, cada vez entrar mais no buraco, como a Venezuela, a Argentina. A gente segue os mesmos modelos deles e cada vez que passa o tempo o PT consegue mais nos levar para esse modelo. E a direita parece que acordou tarde. A gente acordou, ao meu ver, há pouco tempo. E agora vamos ver, a direita cada vez cresce mais, a gente está lutando, batalhando para tentar desaparelhar as instituições e melhorar a nossa democracia. Eu acho que a gente está chegando em momentos cruciais, que é ou a gente consegue ir para a direita ou a gente vai se afundar na esquerda. Eu acho que a gente está numa linha bem delicada aí que pode cair tanto para ambos os lados. A coisa não está fácil para nenhum. E um negócio legal que você falou, que a direita acabou de acordar, né? Demorou para acordar. E o nosso país, é fato, a gente vê isso só sair na rua ou ir para qualquer universidade. A maior parte das pessoas são de esquerda, os jovens, inclusive, principalmente os jovens. Por que você acha que há tanto essa associação da direita com ideias, com ideias ruins e com a esquerda como uma grande protetora das causas nobres e das pessoas? Por que você acha que no Brasil tantos jovens vão para a esquerda, né? O primeiro motivo para mim, eu acho que a esquerda é mais fácil de entender. Então, quanto mais fácil mais bonito, mais palatável é a ideologia, mais fácil a aceitação dessa ideologia e mais adepto. É o primeiro ponto. Eu sou da direita, assim, assumido faz muito pouco tempo. Eu entrei na faculdade e comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar eu vi que populismo não resolve, não resolveu, não vai resolver. Mas eu tive que estudar. E é meio difícil tu dizer para as pessoas que aquela coisa bonita que contam para elas não tende a dar certo e que os lugares que são implementados não dá. Então, esse é o segundo ponto, fazer as pessoas ir para a direita, porque é difícil elas acreditar que o mundo não dá para ser tão bonzinho assim, porque as pessoas más, elas usam as outras para conseguir o que elas querem. Esse olhar negativo que as pessoas têm da direita vem, para meu ver, da ditadura militar. A esquerda conseguiu se vitimizar a ponto que todos acharam que a direita era vilã, e sendo que os dois lados cometeram crimes, a esquerda, ela parece ter um dom de se vitimizar. Eles conseguem se vitimizar a um ponto que estão até hoje se vitimizando e tentando abrir as feridas com essa comissão da verdade para se vitimizar mais e mais, cada vez mais, vendo que eles são bonzinhos para o povo e que todo mundo é contra ele, a elite, e apanharam na ditadura. E eu acho que vem daí, eles conseguiram implementar essa ideia, porque, não querendo ou não, a gente tem moral, e a direita, que eu acho, militares, eles ficaram com um pouco de vergonha de ter cometido a tortura. Mesmo para eles sendo necessárias, eles ficaram com vergonha. Então eles saíram do campo político para tentar democratizar o país. Foi isso que eles fizeram com a lei da anistia e formularam a Constituição. E a esquerda foi desde esse momento, conforme eles iam assumindo poder, entrando nos meios de comunicação, se utilizando, esquecendo o lado negro deles, só falando da coisa ruim dos militares, e militares por vergonha, por ter moral e querer se afastar desse passado, talvez, eles se retraíram e deixaram isso crescer. E hoje as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, pesquisar muito, pessoas mais velhas perguntando, é assim mesmo, foi ditadura, não é bem assim, teve dos dois lados e tal. E as pessoas que têm 16 anos, elas crescem, todo mundo diz que a ditadura foi ruim, nunca dizem os dois lados, e é muito difícil tu ouvir essa versão. Então vem daí também esse olhar negativo para a direita. Você falou aí da ditadura militar, da Comissão da Verdade. Recentemente explodiram algumas manifestações que as pessoas acabavam pedindo a intervenção militar. Enfim, foi o suficiente para a esquerda começar a acusar de que a direita está querendo a volta da ditadura. O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe alguma coisa a respeito? Você já ouviu alguém da direita pedir a volta dos militares? Você é a favor disso? O que você tem a dizer a respeito? Eu não sou a favor da volta dos militares no poder. Eu amo a democracia. Eu acho que ela é o único meio plausível de governo.
tem gente da direita que, conforme elas vão estudando, elas são apavoradas, e esse pavor fazem elas clamar pelos militares. Eu não vou mentir, isso tá aí, se tu entrar nos grupos de direita, eles estão assustados e eles estão pedindo. Mas são poucas pessoas. A maioria, ela não quer a volta dos militares e querem derrotar a esquerda pela via democrática, pelas ideias, pelas propostas, e a mídia, ela está tomada pelos esquerdistas. Eles não admitem porque se vitimizam, mas eles tomaram a mídia. E eles usaram para acusar as manifestações para voltar à intervenção militar, para não precisar fazer um embate com as reais propostas que as manifestações estavam pedindo. E foi aí que eles usaram. Eu acho que a gente não deve, quero assim que não volte a ditadura militar e que o país vire para a direita. Mas eu acho que entre uma ditadura e outra, eu ficaria com a da direita. É por causa desse medo com as ideias da esquerda que aumente a desigualdade, né? A desigualdade de oportunidades e o cerceamento à liberdade, diminuição da produtividade do país, a renda de emprego, a geração de emprego, a renda, a gente pinar para a pobreza. Esse é o grande medo. A ideia da esquerda é muito bonita. Todo mundo conhece, todo mundo ouve em todo momento. Mas por que a aplicação dessa ideia faz tudo isso? Aumenta a desigualdade, diminui a produtividade. Enfim, por que a aplicação das ideias da esquerda dá tão errada no país? Por um lado da economia a gente entende, tu acaba desincentivando o processo natural da economia e desenvolvimento. Por exemplo, se quiser a reforma agrária, como é que tu vai pegar e dar para cada família um trator? Imagina o custo disso, é muito dinheiro e isso vai ser muito pouco produtivo. Então, distribuir renda só por distribuir, tu pega e taxa as pessoas e as empresas, por exemplo. Tu taxando mais as pessoas e as empresas, tu acaba desestimulando o empresário a pegar o excedente de dinheiro dele e reinvestir na economia, que gera mais renda, gera mais consumo, que quanto mais rápido gira esse círculo de venda, receita, investimento, quanto mais rápido gira esse círculo, mais o país é produtivo. Muita gente xinga, briga com as empresas porque elas lucram muito, mas os empresários, eles gastam para faturar, por exemplo, 1 bilhão, eles devem gastar perto de 1 trilhão de reais. E 1 trilhão de reais pode pensar que é um meio de distribuição de renda, porque tu recebe, tu ganha 1 bilhão, mas tu pegou e distribuiu entre a economia inteira. Então, podemos dizer que uma empresa grande, ela distribui mais renda do que o Bolsa Família. Então, eu acho que é nesse sentido. As pessoas, elas têm uma resistência com o conservadorismo exatamente por conta das minorias, né, sociais. O Bolsonaro, por exemplo, ele é famoso por fazer declarações polêmicas, entre outros, que são aí já conhecidos por serem mais conservadores. O que você tem a dizer sobre, eu não sei se é um mito, porque eu não sou conservador, mas assim, o que você tem a dizer sobre essa ideia de que conservadores odeiam gays, conservadores são contra as minorias? O conservadorismo, ele também luta pelo direito de ser gay, pelo direito de fazer o que quiser com a sua vida? Por pro lado do conservadorismo, o extremo disso, que para mim o Bolsonaro não é o extremo disso, ele não aceita essas coisas por ter aquela ideia de incluir a sociedade. O Bolsonaro, ele é bem conservador, mas não chega a ser um conservador extremista. Por exemplo, ele fala que não tem nada a ver se uma pessoa beija outra, transa com homem, com mulher. Ele só não aceita tu tentar educar, tentar pregar construir a heteronormatividade, que foi o termo que ele usou. Nesse sentido, eu concordo com ele de educar as pessoas para ela ter como escolher o que elas querem ser e não tentar influenciar ela a ser alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm que escolher livremente. Outra coisa que isso eu não concordo com ele, ele falou que os gays não devem ter direito de casar não sei se ele chegou a falar casar no juiz, mas eu acho que ela tem direito de casar no juiz, porque questão de liberdade, eu acho que ela tem direito. Porém, eu não aceito que se imponha às religiões, não que elas não possam aceitar, e sim que se imponha às religiões aceitar que casem gays dentro dos seus templos. Não sei se você conseguiu me entender. Então, eu sou a favor de liberar essa parte. Se as igrejas quiserem casar, elas casam. Se não quiser, ninguém obriga a igreja a fazer isso. E no âmbito público, eu acho que deveria ser liberado. Eu acho que não tem problema nenhum, as pessoas casam se elas quiserem, e a gente não tem que se meter. Legal, muito bom. E agora, a gente vai fazer aqui um
bate-rebate aqui. Eu faço uma pergunta pra você e você vai responder ela da forma mais simples possível. Por exemplo, cor favorita? Aí você responde verde. É baixinha, dentuço, usa vermelho e tem um amigo que fala errado. A Dilma, beleza? Beleza. Armas, Legalizar. religião, Liberdade de escolha. cotas, Sociais. Bolsa Família, Bolsa Produtividade. direita, Liberal conservador. esquerda, Cuidado. 2 vezes bolinha, Hadouken. Meia lua quadrado. Ok, agora voltando às perguntas sérias. Brasília, Traz pro Rio de Janeiro, a capital do país. Mark Zuckerberg. Faz mais do que muitos socialistas por aí, distribuindo ideias no Facebook que as pessoas fazem hoje em dia. Tá, seu maior ídolo? Meus livros. E uma mensagem de despedida pro pessoal. Estudar, pessoal. Estudar que resolve tudo na vida. E cuidado com coisas que dizem muito bonitas, porque provavelmente vai ter alguma coisa muito traiçoeira atrás. Então tem que cuidar com os discursos bonitos, que normalmente não é. Maravilha! Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E quero dizer que foi um tremendo prazer ficar com vocês, apresentar esse primeiro podcast para vocês. O primeiro de muitos. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Até mais, até o próximo podcast. Mandem aí um comentário, um joinha, críticas, dúvidas, sugestões. Sempre serão bem-vindas, né? É isso aí, pessoal. Um beijo para todos vocês. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, né, que eu gosto muito da sua página. Eu até curto ela, eu já conheço ela há um tempinho. E assim, por que você escolheu fazer uma página da Margaret Thatcher? O que ela representa assim para você? Ela representa um ponto muito parecido com o que eu defendo, que é a liberdade econômica e conservar muitos aspectos do essencial de uma sociedade para nós conseguirmos conviver e fazer a sociedade crescer. E eu acho que ela defendeu muito isso. Ela foi uma mulher que cresceu no meio daquela época. Eu não tenho medo de falar, as pessoas eram preconceituosas com mulheres, mas mesmo tempo que elas são preconceituosas, elas sabem ver quando alguém é inteligente e merece o lugar onde chegou, e ela foi a primeira ministra da Inglaterra porque ela era competente. Então, no meio do conservadorismo, ela conseguiu se destacar, e é por causa da eficiência que eu acho que é isso. Ela conseguiu provar que é só tu ser eficiente, ser inteligente, que tu tem um lugar na sociedade. Então manda uma mensagem aí pro pessoal da sua página. Curtam, compartilhem, comentem e interajam bastante na página. Tô me dedicando bastante nela. Eu acho que é um bom meio de divulgar as ideias liberais, que não é o bicho papão que contam pros outros aí.